Olá, olá! Seja muito bem-vindo ao nosso canal. Hoje vamos continuar com nossa missão de explicar o inexplicável. Hoje nós vamos falar que o autoconhecimento leva à plenitude. Porque nós vamos demonstrar isso em 3 etapas. Ao centro, pensando no cotidiano, uma pessoa tem momentos de paz. Mas antes disso, pode ter momento de raiva, momento de ódio. E acima, ela pode ter um estágio de plenitude. Esse último estágio ainda é um estágio que acontece com poucas pessoas. Geralmente, elas estão num estágio de paz, onde estão calmas, mas há desequilíbrios emocionais a depender da situação que estão ocorrendo. Se nós formos pensar uma pessoa humana na mesma dinâmica de um universo colocado didaticamente para nos orientar, porque o estágio de plenitude ele é de competência de cada indivíduo, então o indivíduo tem o poder de se fazer pleno a partir do autoconhecimento, que requer integrar os seus lados, que a gente chama de lado negativo, geralmente é composto por ódio, por paixões, por desejos e por orgulho, né? Quando o homem consegue controlar esses aspectos, que são aspectos que a gente pode considerar muito negativos para um efeito didático, ele alcança um estado de paz. E nesse estado de paz ele pode voltar para esse estado inicial e retornar à paz. Se ele alcança a paz, em dado momento ele vai alcançar a plenitude, né? É um estado onde já não tem mais desequilíbrio emocional. Esse estágio ainda ocorre com poucos, como nós já falamos. Mas isso é uma atividade que acontece muito próximo de nós. E o que acontece muito próximo, na verdade dentro de nós, é muito difícil de perceber. E aí surgem as alegorias para que nos ofereça ferramentas de compreensão dentro de nós daquilo que pode ser mostrado fora, como exemplo, né? Porque no final das contas é o autoconhecimento que é importante. Até Sócrates já dizia: conhece-te a ti mesmo e conhecerás os deuses e os planetas. Não procure fora o que está dentro. Então a paz é o que se encontra dentro. Se nós formos buscar uma alegoria dentro da seara espiritualista, para deixar claro essa ideia em nós vamos pegar a noção de planetas. O espiritualista ele coloca o planeta Terra como um planeta de provas e expiações no centro, num exemplo didático naturalmente, onde há uma mistura de bem e de mal. Por isso, provas e expiações. Abaixo do planeta Terra teria o planeta Quiron, que é um planeta ainda que é primitivo, onde não se conhece a tecnologia, nem a agricultura, nem a escrita, por exemplo. Mas acima do planeta Terra nós teríamos os planetas regenerados, que para efeito didático nós vamos citar Capella, né? Capella já seria um planeta feliz nesse momento contemporâneo que a gente vive, para efeito didático, né? O que acontece? Se a gente pensar esses 3 planetas, Terra, Quiron e Capella, sob regência de um mesmo gerenciador, que seria Cristo, nós vamos ver que Cristo se preocupa em dividir as consciências em escala moral. Quem tem uma moral elevada já fica em Capella, quem tem uma moral intermediária fica na Terra, e quem tem uma moral baixa vai para Quiron, né? Aí entra aquela parábola do semeador. Jesus se colocou como semeador, né? Notadamente se referindo à separação de grau consciencial. E nós temos um livro que chama Exilados de Capella. Nesse livro
se demonstra que as pessoas que estão na Terra, um grande número delas vieram de Capela. E por que vieram de Capela? Porque Cristo, ao trazer consciências para Capela, voltou lá com essas pessoas que estavam em Capela e disse: olha, eu vim aqui ensinar para vocês o amor. 2000 anos eu volto para ver quem conseguiu compreender. E aí condicionou: quem tiver compreendido essa lição permanece em Capela. Quem não tiver desenvolvido moral suficiente para conviver em Capela será retirado e colocado para outro planeta. Aí daí foi que uma grande parte veio para a Terra. Dentre eles, muitos de nós somos oriundos de Capela. Isso não é um exemplo prático, mas há muitas origens. O planeta Terra é uma série de muitas origens, que a gente vai discutir isso num outro vídeo. Então Jesus trouxe para cá, para a Terra, aqueles que não desenvolveram um gradiente moral para permanecer em Capela, que a gente chama de um planeta já regenerado. Então viemos para cá, em forma de espírito, naturalmente, fomos encarnados aqui, e aqui estamos. 2000 anos atrás, Jesus veio por nós e disse: olha, eu vim aqui para ensinar o amor. Quem tiver compreendido o amor, depois de 2000 anos, vai ficar aqui. E quem não tiver, vai ser retirado para um país, para um planeta ainda em estado primitivo. Aí surgiu a ideia do planeta Quiron. O planeta Quiron ainda é um planeta primitivo, onde ainda não tem escrita, a fala é rudimentar, não tem tecnologia. E muitas das pessoas que tiveram a oportunidade de estar aqui, mas não desenvolveram a moral como gostaria que desenvolvesse Cristo, eles estão sendo retirados. O mecanismo pelos quais estão sendo retirados esses espíritos para o planeta Quiron, ele já é conhecido. Na internet nós vemos muitas pessoas que discutem esses mecanismos de como é transferido um espírito de pouca moral para o planeta Quiron, né? Onde ele vai se relacionar com pessoas que ainda estão no mesmo grau evolutivo do tangente consciencial que ele. Então, se nós formos pensar no exemplo prático aqui na materialidade, é a mesma lógica que se tem um piscicultor, aquele que cria peixes, né? Ele tem um tanque separado para o peixe em larva, tem um tanque separado para o peixe mediano e tem um tanque já para os peixes grandes, porque se ficarem misturados, eles vão se alimentar um dos outros. Então é por isso que há essa graduação de separatividade de grau consciencial, assim como se separa os peixes maiores dos menores. Então essa é uma alegoria que a gente pode adotar para nós. Porque se a gente considera esses três planetas, Capela, Terra e Quiron, Jesus seria o regente dessa estrutura evolutiva. Mas se a gente considerar a paz, o ódio e a plenitude, o semeador dessa seara seria nós mesmos. Então, a única coisa que a gente pode mudar é o nosso estado emocional, de modo a atingir a plenitude. Desse aspecto, nós somos o semeador, né? E nós devemos cuidar disso, porque nós somos um universo em miniatura. Então, assim como Cristo pode ser o regente de uma estrutura planetária, nós somos o regente de nós mesmos. Então, o autoconhecimento, ele vai apontar nessa direção, né? Porque nós podemos nos colocar como ator principal que separa os bodes das ovelhas, né? Chamando de bodes as emoções ainda consideradas negativas e as ovelhas aquelas que já são mais lapidadas, por exemplo, a compaixão, a tolerância, né? Assim como Jesus separa as consciências de envergaduras
morais diferentes, nós podemos assumir a responsabilidade de separar as emoções e os nossos sentimentos, a fim de nos tornarmos o mestre de nós mesmos. Então, se você chegou até aqui, muito obrigado pela sua presença. Já, se não for inscrito, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho da notificação e dê um like. E recomenda o nosso vídeo para quem interessar. Gratidão e até o próximo vídeo.